Vamos abrir nossas Bíblias para Mateus capítulo 5 novamente. Mateus capítulo 5. Hoje nós vamos terminar essa parte das bem-aventuranças, completando 7 qualidades, 7 condições que Jesus falou para ser um discípulo e para ter felicidade, para ser alegre, para ser bem-aventurado. Nós temos que ter essas coisas, nós temos que viver esse tipo de vida todos os dias. Essa lição é muito importante, porque essa é a primeira vez que Jesus chamou a atenção para seus discípulos, e a primeira mensagem que ele falou para eles, logo após que eles tomaram uma decisão de seguir, ele convidou para ser seguidores. Esses 12 homens, eles optaram, deixaram as suas vidas, deixaram até famílias, para seguir fisicamente Jesus. E eles não sabiam por quanto tempo. Nós sabemos que ficou 3 anos e meio. Mas eles renderam as suas vidas antigas para servir, seguir, aprender, ser discípulo e logo depois ser discipulador. O resto da Bíblia é escrito principalmente pelos esses discípulos que aprenderam todas essas coisas com Jesus e eles gastaram o resto das suas vidas ensinando todas essas coisas. O apóstolo Paulo escreveu muitas cartas para as igrejas, simplesmente reensinando o que Jesus ensinou nos primeiros 3 anos e meio. Essa música que nós cantamos, essa Maranata, que significa vem logo Jesus, está no último livro da Bíblia, essa oração. Enquanto a gente estava cantando, eu estava pensando sobre as atividades, as decisões que as pessoas tomam. Quando nós oramos, quando nós cantamos e oramos para Jesus vem logo, será que nós somos preparados por isso? Que essa música, nós pedimos Jesus voltar. Eu pensei esses dias na decisão que foi feita lá na Europa, na Inglaterra. Acho que todos nós sabendo a decisão que a Inglaterra tomou para sair da União Europeia e ser sozinho. E a campanha foi assim, você tinha uma escolha, ou sair ou ficar. Só sair ou ficar. Eles voltaram para sair, pediram, vamos sair logo. E ganharam. Os que quis sair ganhou a vitória, por perto, mas ganhou. E agora a maioria não sabe fazer. A maioria estão com medo, porque tem muita coisa acontecendo ao redor que eles nunca imaginavam. E os líderes que levantaram o povo com essa ideia de sair, agora eles não têm resposta, eles estão meio escondidos. E a nação não sabe fazer. Eu penso que quando nós cantamos uma música, uma oração, pedindo vem logo Jesus, será que nós sabemos o que estamos pedindo? Será que nós somos preparados para a volta de Cristo? Jesus vai voltar uma vez. Ele vai levar com ele somente aqueles que são preparados, que são discípulos. Às vezes nós gostamos da ideia de Jesus voltar, mas uma vez que ele volta, ele não volta mais, não tem outra opção. Não vai poder dizer, ele voltou, agora eu vou decidir. Não temos que decidir agora. Então, antes que nós cantamos e esperamos para a volta de Cristo, eu acho que nós devemos olhar bem dentro de será que eu sou preparado? Porque muitas vezes nós tomamos decisões, ou nós queremos uma coisa que depois que acontece, nós realizamos que não é exatamente o que eu achei. Não é o que aquele homem falou. É bem diferente. A Bíblia fala exatamente o que vai acontecer. Se nós voltamos para sair com Jesus, nós temos que ser preparados por isso. Porque uma vez que acontece, não vai ter uma segunda chance. Todo mundo na Inglaterra estão querendo uma segunda chance. Mas com Jesus não vai ter uma outra chance. Temos que ser preparados hoje.
Jesus ensinou essa lição em Mateus capítulo 5 para preparar não somente os 12 homens 2.000 anos atrás, mas para todos, homens e mulheres, jovens, adolescentes, todos que decidem, escolhem a opção de seguir Jesus, tem que saber o que é para seguir. Jesus falou sem esconder nada. Aqui ele fala de 7 requisitos, 7 condições espirituais e vivendo fisicamente nessa terra, de modo que a pessoa é realmente um discípulo. E essa pessoa possa cantar e orar, Jesus vem logo, porque eu sou preparado. Enquanto nós terminamos essa parte hoje à noite, gostaria que você pense hoje, essa semana, será que eu sou preparado? Será que eu sou um discípulo? Que é a pergunta mais importante da sua vida. Vamos abrir nossas Bíblias, lendo Mateus 5. E como é a última noite dessa série, eu quero que nós lemos de 5 até 12. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos, os 12, aproximaram-se dele. E ele começou a ensiná-los, ensinando os 12 discípulos. Sabemos que chegou uma multidão ao redor, mas a mensagem, a lição, não é para a multidão. A lição é para os 12, a sua primeira igreja. Versículo 3, ele começa: bem-aventurados. A palavra bem-aventurados é divinamente felizes. Felizes eternamente. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Hoje à noite vamos ver. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Número 9, versículo 9, termina as condições. De 10 para 12, fala sobre os resultados desse tipo de pessoa morando aqui na terra. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados, versículo 11, serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguiram e levantaram todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de você. Hoje à noite nós vamos falar sobre, versículo 9, os pacificadores. Os pacificadores é uma coisa que nós devemos ter em nossas vidas. Nós devemos ser pacificadores. A ideia de paz domina na Bíblia. Começa com a paz no jardim. A Bíblia abre após a criação de uma criação perfeita, feita por Deus, onde tudo está em harmonia. A natureza está tudo em harmonia. Os animais, ele criou o homem vivia em paz. Não tinha medo, não tinha animais querendo matar homem, não tinha homem querendo matar animais, não tinha homem querendo fazer coisa errada contra ninguém. A criação de Deus é harmonia, perfeita paz. A Bíblia termina falando sobre Novo Jerusalém, os novos céus e nova terra, onde vai ter paz, paz eterna, onde não entra nada que vai destruir a harmonia criado por Deus, preparado por Deus para a eternidade. Mas logo no começo, no jardim, entrou o inimigo da paz. O inimigo da paz é o pecado. E por causa do pecado, caiu, fez a criação de Deus cair em caos. E desde aquele momento, Deus está querendo restaurar a paz, que Ele quer que nós andamos em paz. 2.000 anos atrás, Jesus, o príncipe da paz, Ele morreu na cruz
para que a paz podia ser restaurada, o homem podia ser reconciliado. A Bíblia diz que a gente pode ter paz com Deus, quem estão justificados em Cristo. Mas essa paz que a Bíblia fala tanto, Deus se chama o Deus de paz. Jesus é chamado o príncipe da paz. A palavra paz, o tema paz, é falado mais que 400 vezes na Bíblia. Deus está muito preocupado com paz. Então nós podemos perguntar hoje, então, por que não tem paz? Por que não tem paz nesse mundo? É um fato que o mundo está em guerra. O mundo não tem paz. Eu busquei hoje, essa semana, no internet, no Google, desde a criação. Eu coloquei realmente desde a época de Cristo. Quantos dias houve paz no mundo? Quantos dias, quanto tempo não tinha guerra em nenhum lugar nesse mundo? Sabe o que é a resposta? Zero. Zero. Desde Cristo, houve uma guerra ou conflitos entre as tribos todos os dias deste mundo. Mas Deus é um Deus de paz. Por que Deus está permitindo essas coisas? Por que Deus está causando essa tanta guerra? A resposta é que Deus não causa. Deus não gosta. A oposição da paz é o próprio Satanás e o homem. Não pode ter paz enquanto as duas pessoas, as duas nações, não querem ter paz. Paz tem que ter alguma coisa que os dois lados querem. Infelizmente, o nosso mundo não tem paz. E nunca terá paz mundial. Infelizmente, esse é o mundo que nós estamos dentro. Mas Jesus nos chama, nos exige, falando: se nós queremos ser felizes, se nós queremos ser bem-aventurados, se nós queremos ser chamados filhos de Deus, nós temos que ser pacificadores. Nós temos que ser uma pessoa de paz e uma pessoa que tem a habilidade de trazer paz para os outros. Essa palavra pacificador, às vezes, tem um mau entendimento. A palavra em inglês é um pouco mais fácil de entender, porque é peace, paz, maker, peacemaker, que traduzido seria fabricante de paz. Nós temos que ser fabricantes de paz. Nós temos que ter algo em nós que vai causar não somente nosso paz, mas outros ver e ter essa paz. Isso é que nós somos chamados por Deus a fazer. Um discípulo é chamado por Deus a anunciar. A Bíblia até fala em Gálatas, em Efésios, falando sobre nós que vamos sair para pregar, que nós temos, nossos pés são colocados com o evangelho de paz. Nós temos que anunciar isso. Nós temos que entrar no mundo que não tem paz, que não conhece paz verdadeira, e nós devemos ser pessoa de paz, e nós temos que transmitir, anunciar, ensinar o plano de Deus para trazer paz aos homens. E essa paz é uma paz que o mundo não conhece. Essa não é a paz do mundo. Essa paz que nós temos que levar é uma paz muito mais importante do que o Nobel da Paz. Eu achei interessante um homem que deu dinheiro para ter esses méritos, esses prêmios de várias coisas, usando o nome dele, o Nobel, acho que o Alfred Nobel. E uma das coisas é o prêmio de paz, Nobel de paz. Ele que inventou o dinamite, que é usado para explodir e fazer bombas, e mata muito. Também é usado para coisas boas.
Porque o mundo não conhece paz. O mundo fala muito de paz. Paz entre nações. Você ajudando uma nação a parar de guerrear contra outra nação. Você ganha ajuda para fazer as guerras cessar para um tempo. Mas a paz que Jesus está falando é muito mais importante até do que isso. O mundo só fala de paz. Você já notou? Que o mundo só fala de paz, mas é incapaz de ter paz. Quantos dias o mundo teve paz? 0. Logo após a Segunda Guerra Mundial, na Europa foi formado as Nações Unidas. E a razão principal que esse grupo, essa organização, feito através de vários países no mundo, foi formado para eliminar guerra no mundo. Uma boa ideia. Mas desde 1945, quando foi formado, mais que 15 mil guerras aconteceram no mundo. Hoje nós temos 162 nações, 162 países. Hoje, desses 162 países, 151 estão envolvidos em guerra. Existe hoje, nesse momento, somente 11 países que não estão envolvidos de alguma forma em guerra contra outros países. O Brasil está nessa lista. O Brasil está na lista das 11 países que não estão envolvidos com guerra. Será que o Brasil tem paz? Será que a nação de Brasil é uma nação pacífica? Em 2012, cerca de 150 pessoas, todo dia, morreram vítimas de homicídios. E esse é o mesmo número, mais ou menos, de hoje. Em 2012, 56.337 pessoas perderam a vida assassinados. Não está falando sobre acidentes de carro, morrendo por causa qualquer, assassinados. 56.337 em um ano só. E os números são mais ou menos todos os anos. Quando nós olhamos na televisão e ouvimos sobre essas guerras mundiais, o pior que está acontecendo agora é a guerra em Síria, onde o ditador lá está matando milhares e milhares e milhares. Desde que começou essa guerra na Síria, em 2011, morreram mais que 250 mil pessoas. Desde 2011, aqui no Brasil, morreram pelos assassinatos mais que 300 mil nas ruas do Brasil. Só porque um país não está numa lista dos outros países onde estão envolvidos em guerra, não significa que tem paz. Você procura no dicionário a palavra paz e vai ter uma simples definição. Paz é a ausência de guerra. Isso é o que o mundo acha que é paz. Não temos guerra, então nós temos paz. Será que isso é que Deus está nos oferecendo? Será que é isso que Deus quer que nós levamos o mundo? Eu acho que não. Antes que Jesus, depois que ele morreu, ressuscitou, ficou aqueles dias aqui na terra ensinando os seus discípulos. Ele voltou para o céu. Ele falou em João 14, deixo-lhes a paz, a minha paz lhe dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturba o seu coração. Não tenho medo. A paz de Cristo é uma paz muito diferente. A paz que Deus nos dá não é uma paz através de ausência de guerra. É uma paz muito profundo do que isso. E sim, é esta paz que precisamos. É esta paz que devemos mostrar nesse mundo.
O mundo hoje, mais do que nunca, precisa esta paz. Portanto, hoje à noite, vamos ver 5 verdades que devemos entender sobre paz. A verdadeira paz de Deus. Primeira coisa, o que significa paz? Não é, então, a ausência da guerra. Essa é uma paz do mundo. Essa é a paz que faz as pessoas viver em medo. Eu estava assistindo o jornal outro dia e falou que nos Estados Unidos tem 11 milhões de imigrantes que moram lá. Tem muito mais, que tem 11 milhões de imigrantes ilegais morando lá. E eles estão em paz. Ninguém está procurando para mandar eles embora, mas eles vivem com medo. Eles falam que eles vivem nas sombras, porque tem medo que qualquer dia um fiscal pode chegar lá e pegar eles e tira da família e manda eles para o seu próprio país. Eles vivem em medo, não tem paz. Não estão em guerra, mas não tem paz. Então, paz não é ausência de guerra. Paz não é uma trégua. Não é um momento que você faz, os dois lados das duas nações fazem um acordo de não guerrear no dia de Natal, ou para essa semana, ou para 2 semanas. É uma trégua, é somente um período onde não há guerra para 2 lados se preparar para mais guerra. Isso não é paz. Paz não é uma separação das 2 pessoas que vão nas suas direções opostas para nunca mais se encontrar para brigar. Muitas vezes nós achamos que para trazer paz, 2 pessoas estão brigando, então você vai para lá, você vai para cá e nunca mais se encontra e vai ter paz. Talvez não vai ter guerra, mas não vai ter paz. Porque paz não é a ausência de briga, paz não é a ausência da guerra. O pacificador que Jesus está dizendo aqui, não somente para a guerra ou o conflito, mas ele enche o lugar com a justiça, a misericórdia, a mansidão e a pureza de coração. Paz não é a ausência da guerra, paz é a presença de Deus. O problema que nós temos no mundo é que o mundo rejeita Deus. Você pode pedir, pode conseguir os 2 lados parar de guerrear, mas se você não enche o coração, enche a vida com a presença de Deus, logo, logo vai voltar a briga. Também ouvi essa semana, alguém perguntou quantas alianças ou pactos de paz que foram feitos entre as nações, mas as nações quebraram. A resposta dessa pergunta eram todos. Todos. Porque se você só tira, só expulsa, só separa, tem uma ausência de paz, mas não tem a presença de Deus, vai voltar a guerra. O pacificador não somente separa a briga, mas traz a reconciliação entre as pessoas. Essa é a parte mais difícil, nós vamos ver daqui um pouco sobre essa lição. Um pacificador, é muito mais fácil, você separa as pessoas, vai para os seus lados e nunca mais se encontra, do que trazendo eles de volta, resolvendo o problema, corrigindo os erros. A pessoa reconhecendo o seu próprio pecado, pedindo perdão diante de Deus e aquela outra pessoa. E resolvendo o conflito, vai ter a presença de Deus naquele relacionamento. E isso é o que faz um pacificador. Jesus disse, até vai ser muito difícil. Ele disse que as pessoas que vivem dessa maneira vão ser perseguidas. Mas ele diz que essa pessoa, e só essas pessoas, pacificadores, serão chamados filhos de Deus. Filhos de Deus é uma frase que nós vamos ver daqui um pouco, é muito usado
Nós temos, em inglês, tem uma música muito antiga, muito popular, que a maioria das pessoas conhece, não é uma música cristã, música do mundo, mas fala que todos nós somos filhos de Deus, todos nós temos que amar uns aos outros, porque todos nós somos filhos de Deus. Uma música bonitinha, você fica na cabeça, não sai, mas é tudo mentira. Quem são os filhos de Deus, segundo a Bíblia, segundo Jesus? Os pacificadores. Se nós criamos problemas, se nós criamos brigas, se nós criamos divisão, se nós estamos em conflito com todo mundo, e nós não somos pessoas de paz, muito menos pacificadores, nós não vamos ser chamados por Deus, filhos de Deus. Eu quero lhe mostrar um versículo que Tiago explica perfeitamente o que Jesus está ensinando. Em Tiago capítulo 3, livro do Tiago capítulo 3. Vai ter vários versículos que eu quero ler, mas eu não vou ter tempo para explicar tudo, mas presta atenção. Tiago capítulo 3, começando no versículo 11 até 18. Tiago 3, vamos começar a ler em versículo 11. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Essa foi da lição da semana passada. Um coração pura sai coisas puras, um coração impura sai coisas imorais. Então, Tiago está falando a mesma coisa que Jesus se ensinou. Ele diz, será que da mesma fonte pode sair água doce e água amarga? Versículo 12, meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir águas vivas, água doce. Então nós temos que mudar o nosso coração para dar frutos de uma vida pura. E ele continua. Da mesma forma que Jesus começou no comércio de um pobre do espírito, ele termina com pacificadores, tem um caminho de chegar. Não pode de repente dizer, eu quero ser um pacificador. Eu acho que é um bom trabalho. Eu vou fazer isso na minha vida. Mas se você já era pobre do espírito, chorou dos seus pecados, ficou manso, humilde, buscou justiça, tem um coração puro, você nunca vai chegar ao momento de ser um pacificador. Pode trabalhar nas Nações Unidas, que tem muitos assim. Mas com Jesus não pode. Porque tem que ter um coração puro para realmente começar. Ele continua, versículo 13, ainda em Tiago, capítulo 3. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, não somente o que pensa, mediante obras praticadas com humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Versículo 16, pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura. Antes de tudo, pura. Segundo Jesus, como a pessoa pode chegar até um coração puro? Pobre no espírito. Chora dos seus pecados, assim arrependendo, sendo manso para receber um novo plano de Deus na sua vida. Busca como um homem morrendo de fome, buscando a justiça de Deus, entendendo o que Deus diz é certo e o que Deus diz está errado. Coloca naquelas coisas na sua vida, pratica a justiça de Deus e vai limpando o seu coração. E vai ter um coração puro para ter uma vida pura. E quando você consegue essa parte na sua vida, você chegou aqui com essa sabedoria que vem de cima, que é primeiramente pura, depois pacífica. Antes que pode trazer paz, você tem que ser pura. É impossível. Que tipo de paz, que tipo de reconciliação você vai trazer para uma situação que a sua vida
está cheia de imoralidade e impureza. Jesus tem a maneira de ele ensinou, um levando para outra, como portas abrindo. Tem que abrir, tem que passar por todas as portas para chegar ao sétimo na lista. Que é o sétimo na lista, é o sétimo número completo, perfeita, vem fazendo realmente a obra de Cristo, o homem de paz. E não somente sendo homem de paz, mas trazendo paz nesse mundo. Jesus trouxe paz nas pessoas do mundo. E nós vamos ver daqui um pouco outro versículo sobre isso. Mas a sabedoria, versículo 17, que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça de Deus, buscar primeiro a justiça de Deus. Jesus ensinou, busca como sede e fome a justiça de Deus. O fruto da justiça, o resultado de você fazer isso, é semeia-se em paz para os pacificadores. Quer ser um pacificador, quer cumprir essa lista, é impossível ser um pacificador do jeito que a Bíblia ensina, se primeiramente a sua vida já não é purificada. Não somente a sua mente pensando nas coisas melhores, mas a sua vida praticando unicamente as coisas puras de Deus. Perfeitamente o que Jesus ensinou. Pureza, paz, justiça de Deus, vem tudo junto. Não pode separar. Hebreus, volta um livro, estava no Tiago, volta para Hebreus. Eu li esse versículo domingo passado, falando sobre a pureza, a santidade da vida, mas olha como o autor de Hebreus combina aqui. Ele diz, Hebreus 12, 14, esforçam-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor, que nós falamos domingo passado. Mas ele liga paz com santidade. Uma pessoa que está vivendo em santidade, uma pessoa que tem um coração puro, ele vai ter uma vida de paz. Vai ter. Jesus teve uma vida de paz. Foi ao redor de Cristo cheio de paz? Não. Os homens brutais, as pessoas querendo matar, as pessoas querendo fazer mal, até crucificaram ele. Mas ele tinha paz, porque ele é paz. Quando nós somos santos, eu não estou falando de uma coisa mística, estou dizendo que quando nós estamos vivendo, obedecendo à justiça de Deus, vivendo em santidade, nós vamos ter paz em nossa vida. Não pode ser um pacificador, até busca justiça e Deus, e por isso purifica o seu coração. Não pode divorciar paz de pureza ou paz da justiça. Estão eternamente, pelo decreto de Deus, unidas. Salmo 85, versículo 10, simplesmente diz, a justiça e a paz se beijarão. A justiça e a paz se beijarão. É uma união entre paz e justiça de Deus. Essa se torna muito fácil para nós hoje. Analise a sua vida. Eu não tenho paz. Tenho medo. Eu tenho conflito. Onde eu ando, parece que pessoas brigam comigo. Porque não tenho paz. Porque não tem a justiça de Deus na sua vida. Onde há a justiça de Deus, vai automaticamente, pelo decreto de Deus, ter paz. Também paz não esconde a verdade, com medo de ofender as pessoas. Isso que muitas pessoas separa. Não fala mais sobre aquele assunto, porque só aquele assunto faz você brigar, então não fala sobre isso. Separe-se e ter paz. Mas a próxima vez que encontra, fala daquele assunto e começa a briga de novo. Então não resolveu. A paz de Deus resolve,
vai reconciliar as duas partes. Não esconde a verdade com medo de ofender a pessoa. Lembre que Jesus está nos enviando no mundo contra Deus. Por isso devemos mostrar tudo. Não podemos esconder nada na vida da pessoa, senão nunca vai poder resolver o conflito, porque não sabe que tem conflito. A nossa obra principal é para trazer paz entre o homem e Deus, para reconciliar o pecador com o perfeito e santo Deus. E se nós escondemos os conflitos, os pecados que faz a separação, e nós só falamos das coisas do amor de Deus, que Deus aceita tudo, e nós vamos criar uma situação que a pessoa acha que tem paz com Deus, porque nós falamos que repetindo isso, fazendo isso, sendo batizado, faz aquilo, você vai ter paz com Deus, mas nós não falamos sobre a impureza na vida da pessoa. Nós não falamos sobre as coisas erradas que a pessoa continua fazendo, porque eu não quero mexer na vida deles, eu não quero se meter, eu não quero que ele ache mal de mim. Então, pelo menos ele orou e recebeu Jesus como Salvador. Então, pelo menos ele tem paz com Deus, mas ele não tem. Não pode ter paz com Deus sem resolver os seus conflitos que tem com Deus. E não pode resolver seus conflitos que tem com Deus até alguém fala e aponta e esclarece os seus defeitos pecaminosos. E o pacificador vai fazer isso. Por isso Jesus falou, vamos para Mateus 10, Mateus capítulo 10. Jesus mais tarde falando com o mesmo grupo de pessoas, seus discípulos. Mateus capítulo 10 e versículo 34. Mateus 10, versículo 34. Jesus falou, não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Que isso? Jesus falou que temos que ser pacificadores. Mas ele mesmo, o príncipe da paz, falou que, mas eu não vim para trazer paz à terra. Eu vim para trazer a espada. Continua dizendo aqui, 35, pois eu vim para fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Isso não parece paz. Isso parece que o mundo oferece. Como Jesus pode falar que ser pacificador, restaurar, reconciliar, mas eu não vim para fazer isso. Temos que ver bem aqui, Jesus não está falando coisa contrária de que ele falou na bem-aventurança. Ele não vai trazer paz à terra. Ele está trazendo paz aos corações das pessoas que concordam e querem ter paz com Ele. Enquanto as pessoas não querem ter paz com Deus, Deus não força. Jesus não pode fazer a pessoa pedir perdão dos seus pecados e aceitar Ele. Essa pessoa tem que querer fazer. E quando a pessoa quer fazer paz com Cristo, Ele vai arrepender e deixar o que estava causando os conflitos, ele vai ser aceito e vai ter paz com Deus. Somente quando essa pessoa quer fazer. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz, tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus. Mas esse é o plano que nós devemos falar. Uma vez que a pessoa é justificado pela fé, quer dizer, tem todos os seus pecados perdoados, esquecidos, ele pode ter paz com Deus. Mas até ele não quer isso, a espada vai separar. E todos nós sabemos que a espada, biblicamente, é a palavra de Deus. E quando nós carregamos a palavra de Deus da verdade sobre o conflito, sobre a guerra espiritual, e nós falamos para a pessoa, você tem que mudar, você tem que tirar, você tem que parar de fazer tudo isso
para ter paz com Deus, tem que transformar, tem que ser pobre do Espírito, tem que chorar, tem que pedir perdão, tem que ser misericordioso para os outros, tem que buscar justiça, tem que purificar a sua vida e assim pode ter paz com Deus. E quando eles querem fazer isso, com todo o seu coração, com toda a sua mente, com todo o seu corpo, como Jesus falou, eles vão ser justificados e assim vivem em paz com Deus. Mas até esse momento eles vão ser separados. A espada vai separar, porque eles vão decidir, optar para não seguir. Isso que causa a divisão. Escolhendo ter paz com Deus, Jesus falou, faz você também um inimigo desse mundo. Em João capítulo 15, procure João capítulo 15 na sua Bíblia. João capítulo 15, versículo 18 e 19. Jesus falando para esse mesmo grupo, alguns anos depois da Sermão da Montanha, preparando eles para a saída de Cristo, a volta de Cristo para o céu, e eles permanecendo aqui na terra. Ele diz em João 15, versículo 18 e 19, se o mundo os odeia, tenha em mente que antes me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, eles os amaria, como se fosse dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Nós temos que entender que sendo um pacificador, sendo essa pessoa, um discípulo verdadeiro, não vai ser o melhor amigo do mundo. O melhor amigo do mundo é inimigo com Deus. Nós temos que receber essa vida. Nós temos que saber que nós não vamos ser o mais popular. Nós não vamos ganhar as eleições. Nós não podemos comprometer as nossas convicções para todo mundo nos gostar. Nós temos que falar a verdade, nós temos que trazer a espada, sabendo que essa espada vai dividir muitas famílias, muitas pessoas, e pessoas vão ficar chateadas e bravas com você, achando que você não é pacificador. Se você é pacificador, por que está falando de tudo isso? Por que está falando que essa religião está errada, que outra religião é errada, que somente Jesus pode salvar? Você está causando muitos problemas no mundo. Por que você não pode ser tolerante das outras coisas, dos pecados outros, de o estilo de vida que é a abominação de Deus, mas todo mundo aceita agora? Porque você não pode aceitar. Você está causando brigas. Não. Nós levamos a espada. Falamos a verdade. A única maneira de a pessoa reconciliar-se com Deus é para deixar essas coisas. E tem que saber quais são essas coisas. E assim a pessoa, entendendo, o Espírito Santo pode trabalhar na vida deles, convencendo eles do mal, para que eles possam, de verdade, arrepender e receber Cristo como Salvador. O mundo vai te odiar, porque você não vai concordar com as coisas. O mundo muda, a cultura muda, mas a palavra de Deus permanece, como nós cantamos, fiel eternamente. E isso é nossa espada, que deve ser nossa razão. Nós devemos amar todos. Nós vamos ver daqui um pouco, nessa mesma mensagem, que Jesus fez, até amando nossos inimigos. Nós devemos amar todos. Nós devemos tentar trazer a paz de Cristo para todas as pessoas. Mas a gente leva com a espada de Deus. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Que somente a verdade pode mostrar o conflito entre o homem e Deus, que causa essa separação. Sendo um pacificador de Deus, vai causar conflitos nesse mundo, entre vocês e os que vivem em conflito com Deus. Tudo bem, mas não esconde a verdade, não ignora o erro, e nunca faz concessões com as suas convicções. E no fim, a pessoa vai te agradar muito, porque você finalmente, alguém falou a verdade. Eu não tenho paz, eu busquei o mundo inteiro, eu tentei isso, aquilo, pessoas, relacionamentos, bebida, droga, viagens, trabalho, eu procurei em muitos lugares e tudo que eu achei deu uma felicidade temporária, mas depois eu não tenho paz. Por que não tenho paz? Porque você está em conflito com Deus. A ausência dos problemas não é paz. A paz é a presença da justiça de Deus. E é isso que nós temos aqui.
E nós temos que enfrentar como um bom soldado, levando a espada não para matar, mas para dividir a pessoa, para entender que eu tenho que deixar certas coisas na minha vida. Isso é significado de paz. Em Marcos capítulo 7, versículo 20. Jesus falando e continuou: o que sai do homem é o que torna impuro, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios e as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. O inimigo da paz é o seu pecado dentro da sua vida. Antes de ter paz, tem que ter pureza. Jesus falou ser pacificador, depois que busca como sede e fome a justiça de Deus, aplica nas suas vidas para tirar toda essa impureza da sua vida, e assim vai ter paz. Somente assim vai ter paz. Por isso os homens estão em conflito com Deus e se tornam em conflito de todo mundo. Essa lista de coisas aqui, você está em conflito com Deus porque tem esse pecado na sua vida. Mas essa lista faz você em conflito com todo mundo. Você notou nessa lista? Adultério, imoralidade sexual, calúnia, toda espécie de mal. Tudo que causa as guerras está dentro do homem. Não são situações, ele pegou uma coisa que eu gostei, eu vou lutar. Não, é dentro do homem. Sempre vai ter guerra, sempre vai ter conflito, sempre vai ter briga, porque dentro do homem é impuro. Quando ele se torna puro por Deus, não vai ter mais a decisão de machucar, de roubar, de falar mal, de fofocar, de querer mal para os outros. Ele vai amar, ele vai querer ajudar, ele quer reconciliar. Por isso, vai ter paz. Amigo e amiga, hoje à noite, escuta bem, se você vive em conflitos, e brigas, e divisões, seu problema não é com as pessoas, não é com as situações. O problema é a falta da justiça de Deus na sua vida. Porque a justiça de Deus produz um coração puro. Se você tem problemas no seu casamento, conflito na família, dentro da sua própria casa, posso dizer com toda a certeza, uma vez que você busca a justiça de Deus e pratica na sua vida, Deus vai purificando o seu coração e vai voltar paz no seu casamento, vai voltar paz na sua família, vai voltar paz onde você trabalha, vai voltar paz entre você e os seus vizinhos, porque não é problema exterior, é o problema interior. Por isso o mundo não pode nunca ter paz. E a paz de Deus vem somente de Deus. E vem de dentro da pessoa. A verdade sobre paz é que o que nós queremos evitar, o conflito, é exatamente onde nós devemos ver, gastar tempo para descobrir o que é e sofrer para tirar uma vez para sempre da nossa vida. A espada de Deus faz isso. A espada de Deus vai causar você sofrer, porque é o seu pecado que é a causa da falta de paz. Mas a espada de Deus pode derrotar e matar o pecado, para eventualmente viver em paz. Vivendo em paz com Deus, você vai ter paz com o mundo. Uma coisa simples. Eles não vão gostar muito de coisa de você, eles vão brigar com você, eles vão achar que você é errado, mas você vai ter paz. Essa coisa incrível sobre a paz de Deus. A paz de Deus não é a ausência do pecado.
mas é a presença da justiça de Deus. Tem pessoas que tentam evitar fazer todas as coisas erradas. Eles param de fazer muita coisa, mas ainda não tem paz. Que a paz não é a ausência da guerra, a paz não é a ausência do pecado. A paz é a presença da justiça de Deus na sua vida. Para o mundo, nós não vamos ser pacificadores. Eles vão olhar para você no momento que você quer reconciliar situações, quer reconciliar o homem com Deus. Estou falando que esse modo de vida é errado, essa crença está errada, essa que você falou está errado. Você vai chamar a atenção dos erros das pessoas com amor, para mostrar o conflito que eles têm com Deus. E por isso o mundo não vai achar você pacificador, mas você vai ser um encrenqueiro, um perturbador. E eles não vão falar. Eles vão falar para você: se você quer paz, por que você fala tanto sobre as coisas que causam brigas? Porque você tem que apontar para todos os erros, os pecados. Deixa em paz. Quantas vezes nós ouvimos: deixa em paz? Quer dizer, só não fala, mas a guerra está lá. E a pessoa nunca vai ter paz com Deus até ele entende que essa atitude, essa coisa que estou praticando todos os dias, essas coisas minhas estão me roubando ter paz com Deus. Porque a paz não é a ausência da guerra, é a presença da justiça de Deus. Nós temos que batalhar com a espada contra o inimigo da paz, que é o pecado do homem. Jesus, o príncipe da paz, criou conflito em todo lugar que ele foi. Olha em Lucas 23. Lucas 23. Versículo 5. Lucas 23, versículo 5. Está falando sobre Jesus. Mas eles insistiam: ele está subvertendo o povo em toda a Judeia com os seus ensinamentos. Começou na Galiléia e chegou até aqui. Está causando problemas. Onde esse homem anda, está ensinando coisas, ele está causando problemas e brigas para todo lugar. O príncipe da paz. O apóstolo Paulo, depois, o homem que pregou sobre paz, ele pregou sobre o evangelho de paz, ele perturbou muita gente. Olha para Atos capítulo 24. Atos, capítulo 24, versículo 5. Falando sobre Paulo, verificamos, Atos 24, versículo 5, verificamos que este homem, o apóstolo Paulo, é um perturbador que promove tumultos entre os judeus pelo mundo todo. Ele é o principal cabeça da seita dos nazarenos. O Paulo causou muito problema para todo lugar, porque ele carregava a espada, ele falava a verdade, ele era um pacificador, ele tinha um ministério de reconciliação, que fazia paz entre o homem e Deus, mas ele causou muito briga, porque o homem não quer aceitar, mas isso não dá desculpa de não falar, isso não justifica a ficar calado. Jesus diz: eu quero você, discípulo, ser pacificador, e pacificador é homem que tem paz, é homem que traz paz para esse mundo. O apóstolo Paulo escreveu para Timóteo, ele diz assim: de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Jesus próprio falou isso, voltando para Mateus capítulo 5, ele diz: bem-aventurado todos que são perseguidos. Eu já fiz uma mensagem isso alguns tempo atrás, não vou repetir essa mensagem. Mas temos que saber, se nós vamos viver através das bem-aventuranças, e tem 7, são completos para o homem de Deus, o discípulo de Deus ser perfeitamente completo para fazer a obra de Deus. Mas o resultado, até nós vivemos nesse mundo, é que as pessoas não vão gostar do seu estilo de vida. E o mais que você tenta ser pacificador, o mais que o mundo vai achar você perturbador.
mas nós temos que perseguir, nós temos que permanecer fiel até o fim. Número 3, sobre paz, é o Criador da paz. Em 1 Coríntios capítulo 14, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 33, é um versículo que nós conhecemos bem. Muito simples, diz, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 33, pois Deus não é o Deus de desordem ou caos, mas de paz. Deus é o Deus de paz, Ele é o autor da paz, Ele quer paz, Ele quer ter paz com Ele e a sua criação. Eu sei que nosso tempo já está acabando, mas eu li ouvi essa história de um casal brigando entre si. E teve um menino de 3 ou 4 anos e estava em frente do juiz, relatando para o juiz todo o mal que um fez para a outra. Não tinha como justificar, não tinha como reconciliar, estava lá para divorciar. E o juiz estava ouvindo os dois lados e o menino estava lá, ouvindo tudo e chorando. E de repente o menino levantou, um menino de 4 anos com lágrimas nos olhos. Ele pegou a mão da mãe, ele pegou a mão do pai, ele puxou, até ele uniu as duas mãos dos pais. Ele ficou paz. Esse menino se tornou paz para esse casal. Essa que Deus quer fazer. Deus vai fazer tudo possível para pegar a mão do homem e trazer paz para eles. Ele é o Criador da paz, não a paz que o mundo conhece. Não a ausência de briga, mas paz na presença de Deus. Ele quer ficar unido junto conosco para ter paz. Algo assim tinha que acontecer entre o homem e Deus. O conflito tinha que ser resolvido. O inimigo da paz tinha que morrer. E a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, que Deus fez Jesus pecado para nós. Jesus morreu na cruz como pecado. O príncipe da paz tornou-se pecado e morreu na cruz, para que nós pudéssemos ser justificados e santificados. Deus, o autor da paz, se tornou pecado para trazer paz. O inimigo da paz tinha que morrer, tinha que ser jogado longe. Jesus falou: eu vou receber esse fardo e eu vou morrer como pecado. Jesus morreu na cruz. A Bíblia diz em Efésios 2, versículo 14, pois Ele é, Jesus, a nossa paz, o qual de ambos fez e destruiu a barreira, o muro da inimizade. Ele tirou o inimigo diante de nós. Agora, confiando em Cristo, nós podemos ter paz com Deus, porque Jesus morreu na cruz, tirando o inimigo da paz. Colossenses capítulo 1, a Bíblia diz, por meio dele, Jesus, reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto os que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo paz pelo seu sangue derramado na cruz. Jesus é o autor da paz, ele tornou-se pecado para morrer, para o pecado morrer da nossa vida. Eu não sei quantas pessoas lembram ou já ouviram esse nome, missionário, nas igrejas da Assembleia, anos e anos atrás, para uma ilha distante. O nome dele era Don Richardson. Ele escreveu muitos livros, até em português tem. Ele escreveu um livro com o nome Criança da Paz. E nessa tribo que ele foi, eles não tinham uma língua escrita quando ele foi lá. Ele tentando de ensinar paz, ensinar reconciliação. Ele teve uma dificuldade por anos para o povo entender essa ideia de reconciliação. Teve uma tradição dentro dessas tribos naquela área, estava sempre em guerra uns com os outros. Teve uma tradição entre essas tribos que se um homem de qualquer tribo podia entregar seu próprio filho para outra tribo, um inimigo, e enquanto se ele pudesse fazer isso, e a outra tribo tinha que aceitar a criança do inimigo.
Enquanto aquela criança vivia, não podia fazer guerra entre os dois tribos. Tinha que viver em paz. E ele estava lá há muitos anos, ele falou que ele nunca sabia isso, que raramente acontece que quem vai entregar seu filho para o inimigo. Mas enquanto ele estava lá, estava guerra entre as tribos, e o homem do tribo onde ele morava pegou seu filho e levou do outro tribo e deixou lá. Aquela criança era a criança da paz. Jesus é a criança da paz. Deus mandou Jesus para a terra, para a terra do inimigo. Enquanto nós oramos por Cristo, não é, essa criança lá naquela tribo, quando ele morreu, voltou à guerra. Mas quem confia em Cristo como nosso paz, Jesus nunca morre. E a nossa paz nunca muda, é eterna. Jesus é nossa paz. Sem Jesus, o mundo nunca vai conhecer a verdadeira paz. Por isso, o pacificador, que Jesus está chamando, faz tudo para ensinar Jesus para o mundo. Não para resolver conflitos assim, mas para falar Jesus. Porque Jesus resolve os conflitos. Tem uma frase em inglês que eu sei que não traduz bem, mas é uma frase boa, eu vou te ensinar um pouco de inglês. A palavra não é não. Todo mundo entendeu isso? Não, Jesus, não, paz. Simples. Mas a palavra conhecer, em inglês, é escrito diferente, mas é pronunciado igual. É não. Não é conhecer. Então essa frase diz, não Jesus, não paz. Não Jesus, conhecer paz. Ele que nós ensinamos. Nós temos que ser como Jesus, pacificadores, para ter possibilidade de entrar nesse mundo, inimigos de Deus, que estão em conflito com Deus, e demonstrar uma vida de paz, e ensinar uma vida de paz, e anunciar a criança da paz, Jesus Cristo. Número 4, a mensagem da paz é isso. Nós falamos de Cristo. Nós falamos Ele. Nós não temos que ter todas as soluções, porque os problemas, os conflitos, as coisas que acontecem não são as coisas principais dentro de casamento, dentro de família, dentro dos países. O problema é a falta de conhecer Jesus. E por isso nós ensinamos Ele e Ele faz o resto. A pessoa que causa divisão, a Bíblia diz em Provérbios que é 7 coisas que Deus odeia. Ele odeia mentira, ele odeia a pessoa que mata inocentemente. Tem uma lista lá em Provérbios capítulo 6 que ele odeia. E a última coisa nessa lista é aquela pessoa que causa divisão. Porque a pessoa que causa divisão não é homem de paz. O homem que causa divisão na família e nas igrejas são pessoas que não vivem com a justiça de Deus. E Deus odeia. Em Romanos capítulo 16, a Bíblia diz de marca aquela pessoa e afasta dessa pessoa. Deus quer pacificadores. Deus quer pessoas que vão construir pontes. E unir a pessoa. E o último aqui hoje, número 5, a felicidade do pacificador. Serão chamados filhos de Deus. Na Bíblia, na língua grega, tem 2 palavras para filho de Deus. Tem um que é criança de Deus, que é a palavra técnica, criança de Deus, que tem a ideia, alguém amado, a afeição que tem para a sua própria criança. E tem também uma palavra, uios, que é filho. E essa palavra tem o entendimento de honra e dignidade de ser um filho do Pai, que representa o Pai, que fala para o Pai, que o Pai tem orgulho do meu filho. Quando Jesus foi batizado, Deus falou, o meu filho, que me agrada. É essa palavra que ele usa para os pacificadores. É o meu filho.
unindo as pessoas. Você está, a sua vida correr diante de Deus. E você está saindo para unir membros da igreja em união, não causando conflitos. Mas chegando, vamos resolver. Não escondendo a verdade. Não querendo deixar em paz, mas trabalhando para ver o problema, o conflito, e vai resolver isso entre as duas, para as duas pessoas honrar Deus. Está lá no mundo, os inimigos de Deus, falando de Cristo, fazendo paz entre homem e Deus. Deus vai dizer, esse é meu filho, que me agrada. Serão chamados o Filho de Deus. Serão, é o verbo no futuro, é um verbo no futuro e contínuo, que vai acontecer quando você começa de ser um pacificador, e vai continuar para sempre. Deus quer que nós sempre andamos nesse mundo, honrando a Ele, e esse sempre vai continuar pela eternidade. Já contemplou, já pensou o significado de ser chamado Filho de Deus? Não existe maior privilégio desse mundo. Já pensou que Deus pensa de você? Será que Ele é um pai que tem orgulho de você como filho? Será que Ele está contente e satisfeito com tudo que você fala, com tudo que você faz? Ou tem que mudar algumas coisas na sua vida ainda? Paz é uma palavra conectada com o seu nome. Quando a pessoa pensa em você, eles pensam em paz. Quando a sua presença chega, a pessoa sente uma presença de paz por ser você perto. Ou a pessoa pensa em você e pensa em briga, pensa em conflito, evita estar na sua presença, porque onde você anda só tem briga, só tem conflito, só tem crítica, só tem reclamações. Seu nome está conectado com a paz. Então, tem alguma coisa errada na sua vida. Volta para os bem-aventuranças e comece no começo. Tem 7. Tem que ser pobre do Espírito. Tem que chamar Cristo para ajudar você realmente tudo espiritualmente. Porque não tem santidade, não tem justiça. Tudo vem de Deus. E quando Deus começa, pelo Espírito Santo, convencer você dos seus pecados, você chora, porque você está tão ruim diante de Deus. Mas esse choro, você vai ser consolado. Deus vai dar você um plano, e com mansidão, humildade, você aceita o plano de Deus. E com essa mesma humildade e mansidão que você recebe, você tem que tratar os outros com mansidão. E perdoar eles que falaram coisa e fizeram coisa contra você, e ter misericórdia. E assim você começa a buscar a justiça. E é com justiça colocada na sua vida começa a ser uma vida pura. E uma vez que chega nessa altura, você pode trazer paz para os outros. Onde você está? Nessa lista de 7 qualidades de ser um discípulo. Cada um é importante. E temos que ter os 7.